paz do Senhor. Se eu começar, não consigo de vez em quando, tiro o microfone aqui da frente, os irmãos relevem, estou com a tosse alérgica aí, que só passa a noite alérgica, irmãos. E aí, comecei a tomar ontem, mas daqui a pouco estou bom para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? O texto já foi lido, mas eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos. Amém? Gostaria de ler com os irmãos o versículo 23 até o versículo 25. Eu vou ler, os irmãos acompanham, amém? E eu demonstrarei a santidade do meu portentoso nome, que foi profanado entre as nações, o nome que desonrastes no meio desses povos todos. Então as nações saberão que eu sou Yahvé, o Eterno e soberano, quando eu for santificado diante deles, assevera o Senhor Deus. Porquanto vos tirarei dentre as nações e vos reunirei de todas as terras e os conduzirei de volta para a vossa própria terra. Então aspergirei água fresca e límpida e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Amém? Vamos fazer mais oração. Senhor, meu Deus eterno Pai, Deus de poder e misericórdia, Papai querido, mais uma vez, meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar na tua casa, meu Pai, para estar louvando e adorando o seu santo nome. Deus, o Senhor já falou conosco, meu Pai, através dos louvores, através dos testemunhos dos irmãos, mas nós estamos aqui, meu Pai, e queremos receber mais do Senhor, bem como também queremos entregar o nosso melhor culto nessa noite, Pai. E eu peço mais uma vez ao Senhor, meu Pai, continue falando conosco, toda e qualquer barreira, meu Pai, que venha nos impedir de ouvir e absorver a tua palavra nessa noite. Eu peço, Pai, joga por terra, não permita, meu Pai, que nós venhamos sair daqui, meu Pai, da mesma maneira que entramos, mas que venhamos sair daqui, meu Pai, mais bem cheios da tua palavra, mais bem inteirados da tua palavra, Pai. Eu peço, meu Pai, que a palavra do Senhor tenha para os nossos corações nessa noite seja de transformação e restauração, Pai. Eu peço, fala conosco nessa noite, meu Pai. Eu lhe agradeço em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, esse texto já foi muito bem falado. Hoje é o 4º dia de campanha. Já tivemos aqui pregações que o Senhor, nosso Deus, falou profundamente aos nossos corações. O texto foi muito bem explicado, mas a palavra do Senhor ela é viva e todos os dias a gente tem algo novo a aprender da parte do nosso Deus. Em todo momento nós temos que ter o nosso coração aberto, a nossa mente aberta para receber mais uma porção da palavra de Deus, pois todos os dias nós precisamos melhorar, todos os dias nós precisamos nos santificar, todos os dias nós temos que fortalecer a nossa comunhão, a nossa fé com o nosso Deus. E hoje nós vamos continuar falando a respeito do texto de Ezequiel, capítulo 36. Amém? Já foi aqui falado anteriormente a respeito desse texto, quando a nação de Israel, ela foi uma nação que entristeceu o coração de Deus devido à tamanha idolatria. E o nosso Deus vem trazendo ali uma palavra através do profeta Ezequiel, onde esse profeta se virou ali para os montes e começou a profetizar, começou a falar a mensagem vinda diretamente de Deus, quando ele falava assim: assim diz o Senhor. Essa mensagem, esse texto escrito, nós temos a certeza de que é falado pelo nosso Deus. Toda a Bíblia é falada pelo nosso Deus, toda a Bíblia é inspiração do Espírito Santo. Esses textos em Ezequiel, cada vez em que ele parava para profetizar, ele escrevia: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E a nação de Israel, a nação escolhida por Deus, ouviu tanta mensagem. A mensagem de Israel, o povo de Israel viu tantas maravilhas do nosso Deus acontecendo no meio deles, e ainda assim o nosso Deus teve que fazer
fazer ali coisas para corrigir aquele povo, um povo escolhido, um povo que conheceu, viu as maravilhas acontecerem, ainda assim era um povo desobediente, era um povo que dava um mau testemunho, era um povo que precisou passar por lutas terríveis. Esse povo precisou ser cativo, ainda assim tinha um coração duro, ainda assim tinha um coração de pedra, ainda assim não conseguia adorar a Deus em plenitude, com integridade. E aí a gente pega esses textos bíblicos e a gente vai aplicar na nossa vida, vai aplicar no nosso cotidiano, na nossa época. Sabemos que esse texto foi escrito, direcionado para um povo numa época específica, mas a aplicação da Bíblia ela vai até os dias de hoje. E cada texto que foi escrito, desde lá no Antigo Testamento, ele faz transformação na nossa vida nos dias de hoje. Aqui, o profeta Ezequiel vem trazendo uma mensagem dura para aquele momento, para aquele povo, para que ficasse registrado a insatisfação que estava tendo ali diante de Deus, o quanto nosso Deus estava entristecido com aquele povo. E lá no versículo 17, o profeta Ezequiel vem dizendo assim: ó homem mortal, filho do homem, quando os israelitas habitavam em suas próprias terras, eles a contaminaram por meio da sua má atitude e do seu comportamento desleal, como a impureza de uma mulher na menstruação, assim fora o caminho escolhido por eles diante de mim. Mas a gente vem falando, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e porque contaminaram com sua idolatria e seus ídolos, eu os espalhei entre as nações pagãs, e foram dispersos entre todos os povos. Julguei-os, portanto, conforme todos os seus desígnios e suas ações. Esse povo, estando na terra escolhida pelo nosso Deus para eles, prometida pelo nosso Deus para eles, esse povo ainda assim, devido à idolatria, desobediência, esse povo precisou ser disperso, e esse povo foi cativo, e ainda assim esse povo lá fora nas suas terras, esse povo deu um mau testemunho do nosso Deus. Eu olhando para a nossa geração, para a nossa época, para o nosso cotidiano, eu fico vendo quantos dos povos que é escolhido pelo nosso Deus, que conhece o nosso Deus, pode estar dando mau testemunho. Quantos dos povos que é conhecedor da palavra pode dar mau testemunho em locais onde tem pessoas que são críticos de natureza da palavra do Senhor, que usa de todo o argumento mudando para poder não aceitar a Cristo, e às vezes nós cristãos ainda assim vamos dando mau testemunho, às vezes não só com pecados grotescos, pecados escandalosos, mas às vezes com a nossa omissão, às vezes deixando passar por despercebidos situações onde nós deveríamos falar do nosso Deus, às vezes com as nossas murmurações. O povo de Israel pereceu no deserto por muito mais tempo do que eles deveriam pacificar ali, por causa de murmuração, por conta de idolatria. E às vezes na nossa vida, nos dias de hoje, a gente passa uma luta terrível, passa um deserto terrível, por conta, às vezes, de desobediência do nosso Deus. Não que a gente seja obediente ao nosso Deus, não que a gente seguir os caminhos do Senhor, a gente vai estar livre de passar por luta, passar por dificuldade, não é isso. Mas, às vezes, a gente está num deserto porque estamos desagradando o nosso Deus. Mas nós temos esperança, porque
transformação, Ele faz restauração. E todos os dias a gente tem que restaurar a nossa comunhão, a nossa intimidade com o nosso Deus. Todos os dias a gente tem que buscar a nossa santidade, olhar para os nossos erros, reconhecer os nossos erros e saber que somente no Senhor a gente tem livramento. A gente consegue ter a nossa alma limpa. Somente no Senhor a gente consegue nos santificar. Somente no Senhor a gente consegue afastar do que é mal. Somente no Senhor a gente consegue ver aquilo que é mal e aquilo que é bom. Somente no Senhor a gente consegue afastar do mal, se aproximar do que é bom. A nossa fé, ela só é exercitada quando a gente está aos pés do Senhor. A irmã Dalva deu aqui um exemplo de uma situação onde o irmão dela estava ali com o coração endurecido, mas chegou em um momento onde ele fala com Deus: Senhor, se o Senhor tirar de mim essa dor, o primeiro pastor, o primeiro cristão que vier aqui orar e falar comigo, eu vou me reconciliar com o Senhor. E para onde agora o Senhor Jesus, conforme a irmã testemunhou aqui, ele teve aquela dor passada, ele foi curado e chegou alguém ali para falar do nosso Deus para ele, e ele se reconciliou com o Senhor. Glória. A nação de Israel passou por situações onde eles desagradaram a Deus, entristeceu a Deus. Chega um momento aqui que Deus vai falar que entristeceu com aquele povo, mas por amor ao nome do nosso Deus, o nosso Deus falou que por amor ao nome dele, por conta do zelo do nome dele, ele estaria trazendo bênçãos para aquele povo. Mas à frente o nosso Deus vai falar: ó nação de Israel, não é por tua causa que faço isso, mas por causa do meu santo nome, que tens profanado entre todas as nações para onde fostes. E eu demonstrarei a santidade do meu portentoso nome, que foi profanado entre as nações, o nome que desonraste no meio desses povos todos. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Irmãos, às vezes a gente reconhece o Senhor no momento de dificuldade, às vezes no momento de bonança, mas infelizmente, devido às nossas falhas, à nossa natureza pecaminosa, às vezes a gente só vai reconhecer a grandeza do nome de Deus quando a gente está passando por luta, por dificuldade, por contendas. É que a gente vai reconhecer a grandeza do nosso Deus, porque na nossa fraqueza a gente vai buscar força no nosso Deus. Às vezes no meio da bonança a gente vai deixando o nosso Deus de lado e a gente vai deleitando das bonanças que a gente tem e vai esquecendo que o nosso Deus, Ele é quem nos supre de todas as nossas necessidades. Ele é quem nos supre de todas as nossas necessidades. E às vezes, para que o povo de Deus não se perca, Ele permite que passe por situações de prova. A nação de Israel precisou ser cativa e ainda assim estava sendo idólatra. Será que às vezes o nosso deserto não é o nosso Deus tentando chamar a nossa atenção para que a gente não se perca no caminho? Eu costumo falar que eu adoro as palavras de correção, de exortação, porque elas me alertam dos meus erros. As palavras de exortação me alertam para que eu venha me corrigir, olhar para os meus erros e falar: opa, tenho que me corrigir nisso aqui. É o Senhor falando comigo. Quando vem aquelas palavras de correção, palavras que são duras realmente para a gente ouvir, eu saio daqui, como eu costumo falar, com o lombo ardendo, mas feliz. O meu Deus me ama e Ele está me corrigindo. Logo eu tenho que me endireitar diante do meu Deus para começar a usufruir do que Ele tem de melhor para mim. E a nação de Israel vem aqui nesse momento passando por dificuldade, mas o nosso Deus tem promessa para aquele povo. E o nosso Deus, o meu Deus, vem falando assim para ele: porquanto vos tirarei dentre as nações e vos reunirei de toda a terra, e os conduzirei de volta para a vossa própria terra. Então as pedirei água fresca e límpida,
e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Irmãos, o próprio Deus nos purifica do pecado. O próprio Deus se entrega na cruz. Jesus se entregou na cruz para aspergir essa água límpida sobre nós. E ali veio o sangue dele para nos purificar do pecado. Mas a necessidade de aceitação, a necessidade de reconhecer que ele fez isso por nós, a necessidade de reconhecer que Cristo derramou o sangue dele para nos purificar e trazer para novamente o povo para perto de Deus. Um momento onde o homem estava distanciado de Deus, estava apartado de Deus, destituído da glória de Deus. Mas Jesus vai lá na cruz, derrama o sangue dele, tem a carne massacrada, machucada, para nos resgatar. Nós temos que reconhecer esse Deus maravilhoso, reconhecer a grandeza dele, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer a nossa dependência dele, para que nós venhamos usufruir das bênçãos que ele tem para nós e nos afastar do mal. Eis que depositarei no espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Esse Jesus que nós conhecemos, que desceu à terra, derramou o seu sangue, ele foi morto, foi crucificado, ele foi sepultado, mas nós sabemos que ele não está mais naquele túmulo. Ele voltou aos céus e o Espírito dele está no meio de nós nesta noite, habitando no meu e no seu coração. Não há necessidade da gente ficar sendo idólatra, sendo desobediente, como o povo de Israel. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós hoje, que nos alerta, nos convence do pecado, nos alerta para o que é errado e nos ilumina para o que é certo. O Espírito do Senhor, que Ele diz que está ao nosso meio hoje, Ele nos ilumina da palavra do Senhor, essa bússola que nos leva em direção ao nosso Senhor Jesus, esse Senhor Jesus que é o único caminho de salvação para chegarmos ao nosso Deus. Está ao nosso alcance, mas há necessidade de arrependimento, há necessidade de correção, há necessidade de conversão, mas infelizmente muitos não querem, muitos não aceitam, muitos estão mortos espiritualmente. Há necessidade do homem morrer para essa terra e ressuscitar junto com Cristo para viver para Cristo. Há necessidade de uma nação sair da idolatria. Há necessidade de uma nação reconhecer o nosso Deus, abandonar deuses estranhos. Há necessidade do velho homem abandonar os desejos da carne, o fruto da carne, e se aproximar do fruto do Espírito, se aproximar do que é de Deus, se aproximar do que é do céu. Assim como a nação de Israel precisava voltar para o nosso Deus depois de tanta provação, depois de tanta correção, e de sempre falado para eles, mostrado para eles que a luta a qual esse povo passou é correção do nosso Deus. A necessidade da gente também se voltar para Ele. Tem pessoas que passam por muita provação para poder reconhecer que Deus é o Senhor. Tem pessoas que às vezes reconhecem muita luta, mas o nosso Deus ele falou mais à frente que Ele nos dará um coração de carne e tirará um coração de pedra. Às vezes a gente tem que ouvir a palavra do Senhor e entender o que Ele quer para a gente, e a gente deixar que Ele tire o quanto antes esse coração de pedra do nosso peito, para a gente
pecador, eu falho constantemente. Tem esse pecado que eu não consigo abandonar, tem esse pecado aqui que me persegue, eu caio nele constantemente. A minha família é uma família de pessoas que é difícil, de coração duro. O nosso Deus pode transformar, o nosso Deus pode mudar. Eu costumo falar para os irmãos, meu próprio exemplo. Infelizmente, na minha família é conhecido literalmente família de pessoas com coração duro. Infelizmente, na minha família tem pessoas, inúmeros irmãos, sobrinhos, tios, primos que não se falam. E eu tinha esse coração duro, coração de pedra. E Deus transformou e colocou um coração de carne no lugar. Mas eu tenho que lutar constantemente, todos os dias da minha vida, para que esse coração de carne não torne a ser um coração de pedra. Eu tenho que lutar constantemente. Teve um dia que um pregador aqui nesse culto que falou que ele, o velho homem, morreu, eis que um novo homem ressuscitou. Mas só que ele anda com um pau todo dia, um pedaço de madeira. Na hora que o velho homem quer levantar, ele toma na cabeça, joga no chão, mata de novo. Você morreu, velho homem. Esse novo homem está aqui a serviço do Senhor. Você não vai levantar. E nós, no momento após a gente vê, reconhece e observa a obra do Senhor na nossa vida, a gente tem que ter um coração de carne. A gente tem que cuidar, zelar, ouvir a palavra do Senhor constantemente, para que esse coração de carne perpetue e nunca mais volte um coração de pedra. Mesmo que eu esteja na situação destruída, totalmente destruída, nosso Deus pode transformar. Pode transformar. Mas a frente de Ezequiel vem falando do vale de ossos secos, um dos textos mais conhecidos na Bíblia, mais pregado. Vem falando de uma situação onde a gente fala de ossos sequíssimos. E ali Deus vem falando para o profeta: profetiza, e eu colocarei tendões, e músculos, e pele, e soprarei fôlego de vida. Profetiza. E nós temos que profetizar na nossa vida. Nós ouvimos quase todo dia a palavra do Senhor sendo apregoada aqui no púlpito, na igreja, nos nossos lares. Quando colocamos um vídeo na internet de um crente que está na internet pregando a palavra do Senhor, nós ouvimos, mas nós temos que profetizar na nossa vida. Deus, transforma o meu coração, transforma a minha vida. Senhor, na sua palavra vem falando de um vale de ossos secos que foi transformado e foi soprado no meu fôlego de vida. O Senhor pode fazer o mesmo na minha vida e na sua vida, mas a gente tem que confiar, tem que acreditar. A nossa fé é exercitada, e é por isso que a gente tem que buscar constantemente exercitar a nossa fé, para que a gente não venha deixar que o coração de pedra, o coração duro, ele venha perpetuar. A nação de Israel passou por luta. A nação de Israel passou por dificuldades. Mas o Senhor Jesus trouxe para eles esperança. E nós temos que ter esperança na nossa vida. Essa esperança aqui não é de aguardar um tempo, não. É de ter a expectativa de que algo bom, maravilhoso vai acontecer na nossa vida, na nossa igreja, na nossa nação. O mal vai se dissipar. Vai chegar o momento onde a igreja vai ser tirada da terra e vai estar com o nosso Deus, onde não haverá mais fome, não haverá mais sede. Tudo vai ser maravilhoso, tudo será
para que o nosso Deus coloque um coração de carne no lugar do coração de pedra, a gente permite que nesse coração o Espírito Santo do Senhor habite, faça morada e faça transformação, a gente entende e a gente fica atento para que o Senhor está nos mostrando e a gente vai nos endireitando, a gente vai se afastando do mal, vai se aproximando de Deus e a gente não torna a comer daquilo que não é bom. A profecia de Ezequiel para a nação de Israel se aplica na minha e na sua vida nos dias de hoje. A gente pode até ter sido alguém idólatra, alguém desobediente, mas sendo conhecedor da palavra, a gente tem que abandonar tudo isso e se aproximar do nosso Deus. Hoje eu postei na nossa página do Instagram um vídeo bem engraçadinho, mas que fala profundamente conosco, que fala profundamente comigo. Numa situação onde tem uma pessoa que está lendo uma passagem de Provérbios que diz que a gente deve instruir a criança no caminho que deve andar, para que quando ela crescer, ela não deixe esse caminho. Aí uma criancinha desse tamanho fala assim, dando risada: eu duvido. Aí todo mundo começa a rir. De início é um vídeo engraçado realmente, mas só que quantas das nossas falhas, quantos dos nossos pecados a gente cai nele constantemente, não por não conhecer a palavra, mas por ignorar, desobedecer, não dar valor. É um vídeo engraçadinho, mas que pode trazer um profundo ensinamento, e esse ensinamento está aqui na palavra do Senhor. Então que nós venhamos dar o devido valor, que a gente venha dar a devida atenção aos alertas que o nosso Deus traz para nós aqui na palavra do Senhor, para que a gente possa estar vivendo de acordo com os princípios dele, dando um testemunho, levando a palavra do Senhor, para que as nações que olham para a gente falar: eis ali um povo diferente, eis ali um povo que é diferenciado do mundo, que traz um pouco de esperança, porque o nosso Deus fala com o povo através do teu povo. O povo fala com a nação através do seu povo. Assim como Deus usou o profeta Ezequiel para falar com a nação, que nós venhamos dar espaço para que ele venha falar com a nação através de nós. Mas há necessidade de a gente deixar esse Deus trabalhar na minha e na sua vida. Há necessidade de nós nos transformarmos primeiro. Há necessidade da gente nos restaurarmos primeiro, para que Deus possa fazer algo através de nós. Há necessidade de nós levarmos a palavra do Senhor, afinal de contas, nós somos incumbidos dessa missão. Nós somos embaixadores de Cristo, mas para nós sermos embaixador primeiro, nós devemos conhecer o nosso Deus, viver de acordo com a tua palavra. Há necessidade da gente viver Deus, a necessidade do nosso coração ser semelhante ao coração dele. Não é petulância da minha parte nem da sua parte falar assim: eu sou imitador de Cristo. É petulância nossa a gente falar que é igual a ele, mas nós sermos imitadores não é petulância não, isso é ousadia. E há necessidade de, nessa época que tem tantas dificuldades no mundo, onde princípios cristãos e princípios morais têm sido confrontados com tanta frequência, há necessidade da gente ser ousado, mais do que aqueles que vêm tentando afastar os princípios cristãos de entre a sociedade. Então venhamos ser ousados. Eu quero ser imitador de Cristo. Eu quero ser alguém que abandonou o mundo e que vive para Cristo. Eu quero ser alguém que abandonou a idolatria e vive apenas para o único Deus. Eu quero ser alguém que deixou a desobediência de lado e colocou o temor no coração para ser o temente do Senhor. E a gente primeiro conseguir a nossa transformação, a nossa restauração, e em seguida estar fazendo o ID do Senhor, profetizando assim como Ezequiel profetizou. O nosso Deus tem transformação para mim, para você e
para toda a nação. Não é vontade do nosso Deus que nenhuma alma se perca, mas que todas estejam com Ele. Ele se entregou naquela cruz para resgatar todos. E mais uma vez, eu repito, há necessidade de conversão, de aceitação. Há necessidade de ter fé. E a fé, ela vem junto com ação, com atitude. Só falar que sabe, eu sei que aconteceu, e não aceitar, não acreditar, não tomar para si, é uma fé morta. Há necessidade de venhamos viver isso, ter prazer nisso. A nossa salvação está ao nosso alcance. A nossa salvação está ao alcance de cada um de nós. E há necessidade que a gente estique a nossa mão e segure nela e não largue por nada. Porque se a gente ficar na idolatria, se a gente permanecer com o coração de pedra, se a gente continuar desonrando o nosso Deus, a situação pode ser diferente. Um grande pregador, Billy Graham, ele fala que o inferno existe e ele está no final de um caminho sem Deus. Há necessidade da gente trilhar um caminho que no final a gente se encontra com o Senhor para morar com Ele. Há necessidade da gente abandonar o velho eu e viver o homem segundo Deus quer que a gente viva. Nascemos de novo para viver segundo a vontade de Deus e nunca mais voltar à idolatria, à desobediência. A nação de Israel tinha esperança, e nós temos esperança nesse dia de hoje. E toda essa esperança está aos pés do Senhor. Essa esperança eu tenho que viver e cada um de vocês tem que viver também. Glória. Essa esperança é a luz do mundo. Essa esperança é o sal da terra. Isso é que move cada um de nós para amanhecermos o dia de amanhã agradecendo a Deus e querer fazer algo novo, melhorar um pouquinho mais como cristão. Essa esperança é o que faz com que a nossa estadia aqui não seja pacata, não seja vã. Essa esperança é que faz com que a gente queira aproveitar cada momento aqui, mas que quando chegar o momento em que Deus nos chamar, a gente esteja mais alegre do que o próximo dia que eu tenho esperança de viver. Porque aqui é passageiro, mas o que Ele tem para nós na eternidade é bom. O que Ele tem para nós na eternidade não se acaba. A ferrugem não come, a traça não come. É perfeito e tudo é para Deus certo. Então venhamos guardar esse coração de carne e aquele coração de pedra que não quer mais, que não pode mais voltar para nós, que a gente venha abandoná-lo, destruí-lo. Mas se porventura a gente perceber que Ele quer ressurgir em nós, quebremos. E a gente só consegue isso estando aos pés do Senhor. Amém? Essa é a breve palavra que eu queria trazer para os irmãos nessa noite. Reflita nessa palavra. Ouça o que o Espírito do Senhor fala comigo e com você. E que a gente venha sair daqui hoje mais integrados na palavra do Senhor, transformados pela palavra do Senhor e com a nossa fé exercitada. Amém?